Aqueles bens, né? Aqueles bens móveis, principalmente, que está lá dentro do meu órgão, aquele valor absurdo. Será que ele vale mesmo aquele carro que foi adquirido há 10, 15, 20 anos atrás? Ainda está lá na minha contabilidade, está lá no meu patrimônio registrado pelo valor de aquisição. É isso mesmo, gente. Aí quando você olha para fazer a auditoria, ele está na sucata. Né, Lismar? E está lá na contabilidade por 30 mil reais. Assim como existe aquele bem imóvel, o imóvel, que vale 200, 300, 285 milhões de reais, e está contabilizado a R$1, a 10, não, joga só o valor simbólico. É engraçado que ainda tem gente que quer enganar a gente, né, na justificativa, diz assim, não, é porque foi a conversão da URV para o real. Aí eu penso assim, bom, se fosse a conversão da URV para o real, na época ele valia R$2.750. Não foi a conversão? Não, gente. Na verdade, vamos ser sinceros. Na verdade, é porque eu imaginava que aquilo ali não era patrimônio, não tinha dado o devido cuidado para ele, não tinha incorporado na minha contabilidade. E eu deveria, sim, tê-lo incorporado na contabilidade, não fiz. Tá, vamos acertar agora? Porque o que se quer agora, nesse momento de transição, é justamente isso. É fazer o seguinte, olha, estava todo mundo errado. Não dá para dizer que era o controle, que era quem executava. Gente, o controle não tinha cobrado. E quem fazia nunca tinha executado. E o gestor principal interessado não adotava as medidas para que aquilo fosse o quê? Implementado, porque a gente sabe que depende muito da vontade do gestor. Na verdade, praticamente tudo isso aqui é vontade de gestão. Né? Contador, claro, a gente vai falar sobre isso, ele tem que ter uma gestão contábil, tem que se adotar agora uma gestão contábil. Mas, na verdade, ficamos todos, né? Inclusive eu me coloco nesse rol, como passivos, como, digamos assim, ficamos acomodados em não evidenciar e não cuidar e não controlar bem o patrimônio público, da forma e do cuidado que ele merecia ter. E bens de uso comum do povo. Tá, antes de bens de uso comum do povo, crédito por dano ao patrimônio. Ora, o Tribunal de Contas, quando ele faz uma auditoria, ele faz uma inspeção, ele faz uma tomada de conta especial, e ele apura, né, imputa um débito para o gestor que, porventura, desviou um recurso. Quando ele imputa aquele débito, o Tribunal de Contas informa lá para o município, o Tribunal de Contas informa lá para o Estado, dizendo, olha, nós, na nossa auditoria, nós verificamos que gestor tal, constatamos que realmente teve prejuízo ao patrimônio público e ele está obrigado a devolver 50 mil reais. Para quem? Devolver para quem, gente? Para o município, para o Estado. Está obrigado. Tá. Aí vamos lá para o Estado. Aquilo ali é o quê? O recurso foi desviado de quem? Não foi do Estado? O Tribunal de Contas não está mandando ressarcir? Então, se o Tribunal de Contas está mandando ressarcir, já informou para o ente. Aquilo não é um ativo, não? Hein, gente? Com certeza é um ativo. Com toda certeza aquilo é um ativo. É um direito que o ente tem de receber, de ser ressarcido, né, pelo dano que ele causou ao erário. E isso tem que sim que ser o quê? Evidenciado na demonstração. Bens de uso comum do povo. Isso, agora viajou, né, a norma. Bem de uso comum do povo. Você quer que contabilize? Eu não quero nada, né? A norma diz que tem que contabilizar estradas, ruas, avenidas, praças. Faça a pergunta. Não é público, não?
Não se aplicou recurso público, não. Eu não posso contabilizar no meu patrimônio, lógico. A lua, não dá, né? Apesar de ser um bem de uso comum do povo, é meio difícil ainda para o contador, por mais experiência que ele tenha, fazer o rateio da lua, né? Ou da praia de Iracema. Já pensou, hein? Colocar no patrimônio uma parcela do nosso patrimônio. Não dá, né? Não dá. Então, os bens, lógico, bens de uso comum do povo, que absorvem ou absolveram recursos públicos. Tem que ser evidenciado? Sim. Como é que eu faço isso? Eu não sei. Quem sabe é um engenheiro. Eu sou contador. Tem que perguntar para o engenheiro, né? Ele que sabe quanto é que vai ser avaliado uma praça, uma rua, uma avenida. Não temos nem competência para isso, né? O contador ele não pode simplesmente dizer assim, opa, passa lá em frente à prefeitura e vê a rua bonita que foi colocada essa. Opa, peraí, vou lá incorporar esse valor ao patrimônio. Não, tem que ter lá o laudo do perito, né? A contabilidade, o contador, ele tem que ter um documento de suporte para fazer aquele registro. Ele não pode, ele mesmo, gerar informação para, né, nesse caso, aumentar o ativo. Ele tem que ter o suporte. Não é isso? Assim como ele tem que ter um suporte para contabilizar os créditos tributários a receber. Essa informação vem de onde? Essa informação tem que vir lá do setor tributário. Tá? Então, bens de uso comum do povo, e da mesma forma, os bens intangíveis, têm sim que ser contabilizados. Por quê? Porque são bens adquiridos com recurso público. Então, tem que ser evidenciado aí no balanço patrimonial. Não é isso? Agora vamos para o outro lado. Vamos lá para sentenças judiciais. Ora, as sentenças judiciais, eu falo daqui daquelas transitadas em julgado contra o município. É passivo, gente? É, né? Com certeza. Aquilo é passivo. Aquele passivo não pode ficar oculto. Aquele passivo tem que ser evidenciado. Aquele passivo tem que ser exposto. Aquele passivo tem que ser demonstrado no balanço para que o órgão de controle, o Tribunal de Contas, possa questionar, opa, peraí, isso aqui é o que mesmo, hein? O que é esse passivo aqui? Aí o contador, né, agora vai fazer assim, não, esse passivo refere-se, aí coloca uma nota explicativa, dizendo que este passivo refere-se a um processo judicial, de número tal, tramitado e julgado, e coloca lá na nota explicativa, deixa tudo bonitinho, né? Para que tenha uma comunicação entre controle e quem executa. Despesas de exercícios anteriores. Gente, é o famoso esqueleto, né? São os esqueletos, né? As famigeradas despesas de exercícios anteriores. Esse daí é um problema, né, gente? Ora, vamos raciocinar aqui. Orçamentariamente, o nome já diz que é uma despesa que aconteceu no exercício ou em exercícios anteriores, não é isso? Orçamentariamente é isso. Orçamentariamente é isso. Tá. Mas vamos pensar o seguinte. Se é uma despesa de exercício anterior e ela ainda não foi paga, ela é passivo, não é não, gente? Sim ou não? Sim. Aí o que acontece? As despesas de exercícios anteriores não são evidenciadas no balanço, e aí quando o gestor assume, principalmente o novo gestor, ele tem uma surpresa, né? Opa, tinha muito assim? Tinha, porque se tivesse evidenciado lá no balanço, ele já tinha dito, ele já tinha tornado evidente que aquelas despesas de exercícios anteriores são compromissos de despesas assumidos. Compromissos de despesa assumido, passivo. Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 42. Nos 8 últimos meses do final do mandato, não pode se deixar despesa, não se pode, o que a lei coloca, ela não fala em restos a pagar, tá? Não fala em restos a pagar, é o seguinte, olha, nos 8 últimos meses do final do mandato, o gestor não pode assumir compromisso de despesa. Vamos lá. Porque aí tem que se dar uma interpretação contábil para isso aí, tá? Compromisso de despesa. Gente, o que é compromisso de despesa? Na linguagem contábil, compromisso de despesa é o acontecimento da despesa, ou seja, o fato gerador da despesa, e em ela não sendo paga, ela se torna o quê? Passivo. Então, pelo que a lei, se a gente for interpretar a lei
de uma forma mais crítica, a despesa de exercício anterior é um compromisso de despesa assumido. Só que ela é tão maléfica que ela não fica o quê? Evidenciada na demonstração. Deveria sim ou não, gente? Com toda certeza. Deveria estar evidenciada na demonstração contábil. Ela não fica oculto, né? Isso é um passivo oculto, tá? Fica oculto. Não tem como você ver. Mas tem que ser evidenciado sim, com toda certeza. A norma brasileira de contabilidade, a NBCT, acho que é 16.5, salvo engano, é que fala do registro. Tem um ponto lá na norma que ele é bem polêmico. E foi, inclusive, até questionada pelo próprio Tribunal de Contas da União. Ela diz assim, esse ponto da norma diz assim, que os fatos contábeis e os registros, eles têm que ser realizados independente dos procedimentos orçamentários cabíveis. Rapaz, isso deu uma polêmica. Deu uma polêmica porque ela diz o seguinte, o Tribunal de Contas da União disse, olha, espera aí. Pelo que está dito aqui na norma, ela está dizendo que pode ter despesa sem ter orçamento. Não é essa? Né? Se você for verificar, você vai ter... Rapaz, mas não pode não. Não pode não. E a norma, ela não está dizendo isso, gente. Veja, a norma ela não está dizendo isso. A norma está dizendo o seguinte, olha, controle, órgão de controle. Eu estou dizendo para você assim, se a despesa acontecer, vamos lá, foi realizar uma despesa, não tinha orçamento, o gestor insistiu em fazer a despesa. Insistiu, não tem orçamento, não, quero saber, faça a despesa. Gente, se a despesa foi feita, o fato gerador ocorreu sim ou não? Tem que ser registrado sim ou não? Lógico. O contador vai ter que entrar nas operações independentes da execução orçamentária, fazer um crédito do passivo e um débito da variação patrimonial diminutiva. Ocorreu a despesa, gente. Aconteceu, é passivo. Então, aí foi que o Tribunal de Contas entendeu. Realmente é melhor evidenciar o passivo do que ocultar. Você não está autorizando, lógico. A regra de se realizar a despesa sem prévio empenho continua, é válida. Né? O que a norma está dizendo é o seguinte, olha, se o fato gerador acontecer, nós não estamos abonando o gestor por não ter emitido a nota de empenho. Nós estamos dizendo o seguinte, se o passivo acontecer, registre, evidencie o passivo. Aí, beleza, né? Para o órgão de controle porque é melhor evidenciar do que ocultar o passivo. Não é? Melhor evidenciar do que ocultar o passivo. Vamos imaginar o seguinte, eu não quero estar nessa situação, não sei se vocês já passaram por essa situação. Não estou dizendo que são todos gestores, estou dizendo uma situação hipotética, tá, gente? Vamos lá. Chegou no último ano de mandato, folha de dezembro e 13º. O gestor chega para você, como contador responsável, e diz o seguinte, olha, o negócio está feio, você sabe, né? Esse eu sei, doutor. Está muito feio mesmo, né? Rapaz, para não ficar mais feio ainda, faça o seguinte, eu não vou empenhar a folha de dezembro, não. Não empenhe, não, viu? O contador toma um susto, né? Puxa vida, agora entrei numa sinuca de bico. Se eu correr, o bicho pega. Se eu ficar, o bicho come. Se eu registrar, se eu fizer o empenho, eu posso perder o contrato. Se eu não fizer, eu posso ser cúmplice. Eu posso estar contribuindo aí para um ato de improbidade. Mas veja, o contador esperto ele vai pensar o seguinte, não, espera aí, tem uma saída para mim.
Por que tem uma saída? Porque a Lei 4.320, quando você vai lá no conceito da lei sobre empenho, ela diz o seguinte: o que é empenho? Ato emanado da autoridade competente. Não é isso que ela coloca? Ato emanado da autoridade competente, que cria para a entidade, que cria para o ente a obrigação de pagamento pendente ou não do implemento de condições. Então, veja, o ato do empenho tem que ser emanado, tem que surgir de quem? Da autoridade competente. Nesse caso, quem é a autoridade competente, gente? Gestor. Opa. Bom, realmente eu não vou fazer o empenho, não sou autoridade competente, o contador disse para ele mesmo. Não é? Autoridade. Se a autoridade competente está dizendo que não é para fazer o empenho, eu vou fazer? Ah, mas espera aí. Eu tenho uma obrigação de evidenciar isso. Porque contabilidade não é só orçamento. Contabilidade é também patrimônio. Então, nesse caso, o contador ele tem sim que entrar, né? Tem que fazer um registro independente da execução orçamentária e creditar o passivo decorrente da folha e contra a despesa. Né? Credita passivo, debita a variação patrimonial diminutiva. Fez a obrigação dele? Fez. Porque numa prestação de contas, em o tribunal identificando isso, o tribunal não vai poder dizer: olha, contador, por que você não fez o empenho mesmo, hein? Olha, é lógico, meu amigo. Eu não sou autoridade competente. A autoridade competente é ele que não mandou fazer o empenho. Mas o meu registro eu fiz, está aqui, ó. De preferência, inclusive, né, colocar em nota explicativa. Certo? Sim ou não? Com certeza. O passivo decorrente da folha aconteceu, gente? Sim ou não? Pelo fato de não ter sido empenhado, é passivo ou não? É. É compromisso de despesa assumido. Tem que ser registrado. Né? Princípio da oportunidade. Então, veja, né, não existe só o mundo orçamentário, existe o mundo patrimonial. E quando a gente fala em mundo patrimonial, eu não estou me referindo só a bens móveis e imóveis, não. Patrimônio é bem, direitos e obrigações, né? Tá? Então, tem sim que ser evidenciado, né? Juros de encargos, empréstimos a pagar, tem que ser evidenciado. A dívida passiva de curto prazo, né? Apesar de muitas vezes a gente só evidenciar de longo prazo, tem que ser evidenciado. As obrigações fiscais, Vou colocar um exemplo também, um caso concreto que uma colega, né, de contabilidade, uma vez ela questionou o seguinte: olha, Wesley, eu estou com um problema sério lá, porque lá no município que eu trabalho, não foi no estado de Ceará, tá? Ainda bem, né? Outro município aí, não foi no estado de Ceará. Então, no município que eu trabalho, o gestor, ele me deu uma ordem expressa, não foi escrita, né, que ele não é louco, mas ele me deu uma ordem expressa para que eu não contabilizasse, que eu não fizesse, que eu não empenhasse a contribuição patronal sobre os serviços prestados. Aquela contribuiçãozinha, não tem um serviço que vai ser prestado? Além do valor que é retido e repassado para o INSS, não tem os 20% da contribuição patronal? Não tem? Tem. Aquilo ali é compromisso, pessoal? É. Aí foi que ela fez, seguiu as ordens lá do gestor. Só que ela se deu mal. Foi o que aconteceu? Os auditores fiscais foram lá, identificaram que esse fato, né, que não tinha sido feito o recolhimento e que a contabilidade não tinha reconhecido esses passivos. Final da história, ela entrou no processo e foi para o processo dela também, estava junto com o gestor, o nome dela, na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Aí eu disse para ela o seguinte: olha, mesmo que você deveria ter feito na época o quê? Ele não mandou empenhar, mas reconheça o passivo. Faça o reconhecimento passivo. Credite a obrigação fiscal contra uma despesa. Aí pode, olha só, claro que pode, gente. Mesmo ele não tendo mandado, você tinha que ter feito a apropriação. Faça o seguinte, faça pelo menos um levantamento de todo esse valor que deveria ter sido pago no período que está sendo auditado. Ela fez o levantamento, tinha os empenhos dos prestadores de serviço, aplicou 20% em cima, reconheceu o passivo, que ela tinha que reconhecer. Né?
faça isso, que já é um caminho para dar certo. Então, é aquele mundo, né, que a gente pensa que só existe orçamento. Só existe orçamento, tudo só depende. Não, nem tudo funciona em função do orçamento. Provisões. Não fala aqui de provisões de férias, nem provisões de 13º não, tá, pessoal? Essa aí nem se fala. Porque essa daí não é provisão, não. Apesar da gente chamar de provisão, né? A provisão de férias, provisão de 13º, não. É obrigação. Vem cá, a gente não trabalha o mês todo. Só não, né? Trabalhamos, nós os assalariados, empregados, trabalhamos o mês todo. Servidores públicos. Vem cá, cada mês que se finda, nós temos o direito de receber um 12º de férias e um 12º de 13º? Eu tenho. Né? Todos nós temos. Tá, então se eu sou servidor público e eu tenho um direito, significa dizer que o ente tem uma obrigação. E isso é passivo ou isso é provisão? Não, isso é passivo constituído. Que é para estar lá em cima. Despesa que o pessoal vai pagar. Qual a diferença, pessoal? Passivo constituído e provisão. O fato desse caso, o fato gerador, que foi o quê? Que foi eu ter trabalhado durante 30 dias, ocorreu, sim ou não? Da mesma forma que o fato, é o mesmo fato gerador que serve para quê? Para a despesa do salário. Então, eu aproprio aquilo ali, reconheço aquilo ali como passivo e fico evidenciado. Esse caso aqui, dessa provisão, é outra situação. Né? A provisão aí, para tentar ser um pouco mais claro, colocar um exemplo de provisão seria o seguinte. Está lá no bate-papo o contador doente, está lá o gestor e está lá o procurador jurídico. Ele diz o seguinte, o procurador, numa conversa, diz, olha, gestor, tem uma sentença judicial aí correndo contra o município, viu? Contra o Estado. O contador antenado, ele vai logo, né, crescer as orelhas. Peraí. Sentença judicial, porque cabeça de contador só tem ativo, passivo, débito e crédito, né, pessoal? Aí ele falou sentença, passivo. Né? Tem que estar com o radarzinho ligado para sentença judicial, passivo. Pelo menos possibilidade de passivo. E aí, ele pergunta ao procurador. Tá, meu amigo, mas me diga mais detalhes, isso aí é o quê? Está correndo o processo, porque o fato gerador não aconteceu, o processo está sendo ainda julgado. O fato gerador, obrigação de pagamento, a sentença ainda não foi julgada. E aí o procurador diz o seguinte, rapaz, realmente está correndo, não foi julgado ainda. E o contador pergunta, mas possivelmente é de quanto? Aí o procurador disse para o contador, rapaz, é o seguinte, está entre 2 e 3 milhões de reais. Aí o contador vai fazer um ofício para que aquilo seja formalizado, para ele contabilizar, né? Documento hábil, né? Não é só da conversa que ele vai lá e registrar o passivo. Formaliza, depois que ele sai do bate-papo, dia seguinte, 2 dias depois, olha, a respeito daquele, né? Me diga aí qual é o valor. Aí a resposta do procurador, coloca do mesmo jeito que ele falou e diz, olha, existe o débito, existe a sentença tramitando e etc. Está entre o valor de 2 e 3 milhões. Contador, diante disso, tem que reconhecer essa provisão, gente? Sim ou não? Sim, com toda certeza. E nesse caso, entre 2 e 3 milhões, vocês contabilizariam por 2 ou por 3 milhões? Quanto? 3, né? Por conta de que princípio? Prudência. Prudência. Não é isso? Princípio da prudência. Provisão, princípio da prudência. E outros, né, gente? Aí o passivo contingente. Outra situação aqui. Mesmo município, mesmo gestor, outra situação. Diz assim, olha, rapaz, tem um débito corrente contra o município, uma sentença correndo contra o município. E aí o contador, quanto é? E aí o procurador, não sei. Como assim, não sei? Não sei, não tenho ideia.
E aí? E aí, pessoal? E aí? Como evidenciar, como contabilizar algo que não tem valor? E esse negócio vai para onde? Qual é a saída aí? Nota explicativa, dizendo que existe um processo, número tal, correndo no fórum tal, mas cujo valor ainda não se pode determinar, está evidenciado na demonstração. Né? Não está evidenciado na demonstração propriamente dita, mas vai estar evidenciado onde? Na nota explicativa. Percebem aí? Né? Então tem que ter todo esse cuidado. Então agora eu faço a pergunta de novo. Vocês aprovariam esse balanço, sim ou não? Quem tem coragem de aprovar, levanta o braço. Ainda bem que ninguém tem, né? Então percebam a quantidade de ativos e passivos ocultos, alguns aqui, né? Que nós temos hoje nas nossas demonstrações. Precisa ser corrigido, né, gente? Isso daí a gente precisa, como contabilistas, e nós como órgãos de controle, precisamos um pegar a mão do outro, sair andando de mãos dadas. Não é brigar, tá? Não é brigar. Todo mundo agora está no mesmo barco. Todo mundo andar de mãos dadas, com o mesmo objetivo, que é tornar a contabilidade um instrumento realmente de gestão e de controle, um instrumento de gestão e de transparência do setor público. Então, realmente aí tem que se pensar para verificar se esse negócio aí realmente está certo. Bom, então agora, temos que ocultar ou evidenciar todos os ativos e passivos. Eu dou um curso de patrimônio, e aí geralmente eu recebo algumas ligações. Ligação não, né? Porque hoje ninguém mais faz ligação. WhatsApp, né? Aí o pessoal no WhatsApp, tem gente que pergunta assim, rapaz, Wesley, estou fazendo o levantamento lá do meu patrimônio, está tudo direitinho, né? Estamos fazendo bem direitinho, fazendo todo o levantamento, mas eu estou com um problema aqui. Ele diz logo que é um problema, né? Estou com um problema aqui, sério. Qual? Não, é que nós identificamos aqui alguns imóveis que eles não estão registrados no patrimônio e, por conseguinte, não estão evidenciados na contabilidade. Tá, aí eu faço a seguinte pergunta. O município já adquiriu? Já comprou? Sim. Já está em uso? Sim. Espera aí. Se ele já adquiriu e já está usando, isso não é ativo, não? Sim ou não, pessoal? Sim, é ativo. Aí ele diz o seguinte, não, mas porque não estava colocado na contabilidade, é porque não tinha escritura. Ora, gente, é ativo do mesmo jeito. Incorpora-se esse ativo e coloca lá uma descrição, né, no cadastro daquele bem, dizendo que aquele bem está pendente de quê? De escrituração, mas não é pelo fato dele não estar escriturado, não é pelo fato dele não estar escriturado, pelo fato dele não estar registrado no cartório, que isso não o torna como ativo. Porque o conceito de ativo, outro dos pontos que eu achei mais interessante ali, mais magníficos da norma, é esse conceito de ativo. Ela diz o seguinte, ativo compreendem recursos controlados. Aí, lá embaixo, ela explica o que é recursos controlados. Ativo compreende recursos controlados da entidade como resultado de eventos passados, ou seja, decorrente de uma transação passada de compra, de doação, de recebimento, de convênio. Então, compreendem recursos controlados pela entidade como resultados de eventos passados, dos quais se espera que resulte para a entidade benefício econômico futuro ou potencial de serviço. Tá, mas o que são esses tais de recursos controlados? Está aqui, ó. Recursos controlados, a norma ainda dizendo, são ativos em que a entidade, mesmo sem ter o direito de
propriedade. Mesmo sem ter o direito de propriedade, detém 3 requisitos: controle, risco e benefício. Nesse caso, pessoal, esses imóveis que já estão sendo utilizados, estão nessa situação? Com toda certeza. Então, são ativos? Com toda certeza. Devem ser incorporados à contabilidade? Com toda certeza. Ou deve ser oculto? Porque ele fica com medo, ele fica logo com medo do Tribunal de Contas. Ele vai dizer o seguinte: rapaz, mas se eu der entrada agora, o Tribunal de Contas vai... Gente, não vai. O Tribunal de Contas, nenhum Tribunal de Contas quer que o passivo fique oculto. O Tribunal de Contas, ele quer que o ativo seja evidenciado. Na verdade, se o contador fizer isso aí, quem está analisando as contas, de chegar na mão dele, meu amigo, parabéns, viu? Parabéns. Por esse ponto aí, eu aprovaria as suas contas com louvor. Se for só isso, lógico, né? Com louvor. Porque ele tem que evidenciar, existe muito, gente, existe muito isso nos municípios, que às vezes os municípios, eles recebem, através de convênio, equipamentos do PAC aqui, né? Os municípios aí recebem equipamentos do PAC, e lá, muitas vezes, no termo de convênio, diz assim, ó, tem um artigo dizendo assim, que os bens, né, esses equipamentos, só serão de propriedade do município após 5 anos. Aí o cara entende tudo errado. Ele entende tudo, ele não lê o conceito de ativo, ele entende tudo errado. Opa, peraí, se a propriedade só vai ser daqui a 5 anos, então eu não vou contabilizar. Gente, incorpora-se sim ao patrimônio, porque ele já atende os requisitos de ativo e coloca na descrição do bem que aquele bem só será de propriedade, porque basta agora, pelo novo conceito, basta o quê? A posse. Então, aquele bem só será de propriedade do município após 5 anos. Terminou o prazo, pronto, já está colocado lá, já está evidenciado, né, no cadastro do bem. Porque o que foi que aconteceu agora? Agora nós temos um problema. Esses bens que foram adquiridos há 10 anos, há 5 anos atrás, não estão sendo incorporados, desculpa, não foram incorporados na época. Não é isso? E agora? Não tem outra saída. Qual é a saída? Incorporar. Ou é melhor o cara pegar e vender sem ter pelo menos passado pelo patrimônio, hein, gente? Porque se não está registrado no patrimônio, ele pode muito bem dar outras destinações, não é verdade? É por isso que eu digo, se o operador lá, né, o contador, fizer realmente o registro, por esse ponto, as contas teriam que ser aprovadas com louvor, porque ele teve coragem de dizer, olha, realmente nós não fizemos e agora eu estou incorporando o meu patrimônio. Tá? Para que se evite justamente isso, que venha alguém mal intencionado e subtraia aquilo que é patrimônio. Né? Que dê outra destinação àquilo de uma forma ilícita para aquilo que é patrimônio. Então, realmente, nós devemos sim, né, nós temos a obrigação de evidenciar todos os nossos ativos e todos os nossos passivos. Não se pode ocultar, é muito feio, né, gente? Não tem ocultação de cadáver, não tem? Não tem ocultação de cadáver? É tão feio quanto, né, não? Ocultação de ativo, ocultação de passivo. É crime também. Talvez não sejam as mesmas punições, mas é um ato ilícito também. Né? Então, realmente eles têm sim que serem evidenciados. Porque basta eu ter... Se eu já estou me utilizando, esse conceito de ativo, ele diz assim, olha, mesmo sem ter a propriedade, você já está se utilizando? Já está se beneficiando? Já está sob o seu controle, você está utilizando? Está sob o seu risco, se der algum problema, aquilo ali vai ser seu? Olha isso, o risco vai ser seu? Vai. Ué, mas aí surge um problema. Agora o negócio enganchou. Espera aí, como é que você está dizendo se o governo federal, ele, por exemplo, comprou o equipamento, não transferiu, mas ele comprou o equipamento
ele comprou as máquinas, os tratores, e incorporou o patrimônio dele como governo federal. Está lá registrado. E aí, você está dizendo que ele vai transferir lá para o meu município, que vai transferir lá para o Estado. E o Estado e o município têm que incorporar o patrimônio, mas não vai ficar duas vezes o mesmo patrimônio, o mesmo bem, desculpa, contabilizado em dois patrimônios? E aí? Pergunto. Esse bem, ele tem que ser incorporado ao patrimônio da União, que é a proprietária. Então, ela comprou, incorporou, transferiu. Dizendo assim, olha, não estou te dando não, tá? Não é da sua propriedade, não. É só para você usar. Depois de 5 anos é seu. Concessão. É só para usar. E aí, gente? Esse bem, esse equipamento, essas máquinas, tratores, ônibus, elas têm que ser incorporadas ao patrimônio do governo federal ou do ente que está utilizando? Hã? De quem está utilizando, na é verdade. O governo federal, ele compra, incorpora. Na transferência por cessão, ele desincorpora contabilmente. Contabilmente por quê? Porque ele tem que ficar lá registrado nos seus controles patrimoniais, que é de propriedade dele, que está apenas o quê? Cedido. Mas contabilmente ele não está gerando benefício para o governo federal, não está sob o risco do governo federal, não está sob o controle, o risco e o benefício de quem? Daquele ente que está se utilizando. Eu não sei se vocês já viram por aí, aqueles ônibusinhos escolares, aqueles amarelinhos, vocês já viram? Que tem muito interior. Aquele ali, por um tempo, aqueles bens, eles eram de propriedade do Estado e estava cedido aos municípios. Cedido, prestado, né? Agora não, acho que agora já está tudo transferido para os municípios. Mas aqueles bens, aqueles ônibus, estavam nessa situação? Mesma coisa, né? Ele era patrimônio de quem ali, hein? Propriedade do Estado. Patrimonialmente, ele estava servindo, ele estava sob o risco, controle e os benefícios de quem? Município. E aí? Incorpora o patrimônio do município ou do Estado? Município, né? O Estado vai ter esse controle e vai, não vai dizer, opa, peraí, apaga tudo daqui, mandei, não quero mais. Não. Vai ficar lá nos seus controles patrimoniais, no seu inventário, que existe o bem, consta, apenas aquilo ali não vai incorporar, não vai ser levado para a incorporação do ativo do Estado, e sim para o do município. E lá no município ele dá a entrada, incorpora o bem e coloca aquela observação dizendo que não é da propriedade dele. 20? Estamos avançando. Bom, reconhecimento, sim, desculpa, os novos procedimentos patrimoniais. O que tem que ser feito, né? Esses novos procedimentos patrimoniais, pessoal, eles estão estabelecidos aí pela portaria 634 de 2013 da STN, que é justamente aí onde os tribunais de contas vêm focando, vêm solicitando e que seja evidenciado para os entes o que eles estão adotando, o que os municípios, o que os estados estão fazendo para que sejam implementados esses procedimentos. No caso do Estado, por exemplo, no caso do Estado, o Estado ele editou uma portaria, né, através da Secretaria da Fazenda, elencando todos esses procedimentos, alguns já foram cumpridos, outros ainda não, mas eles estabeleceram um prazo, e o tribunal vai fiscalizar aquele prazo que ele estabeleceu. No caso dos municípios, os municípios, né, encaminharam as suas informações, né, dizendo, olha, até o final do ano tal, eu vou fazer o reconhecimento e mensuração e evidenciação dos créditos tributários ou não por competência. Aí vai colocar o prazo. Porque ele sabe que ele vai ter que estabelecer um procedimento de
controle de informações para que aquela informação chegue à contabilidade. Então, nesse ponto aqui, nesse requisito, eu tenho quantos setores envolvidos aí, gente? Pelo menos 2 setores, né? Contabilidade, porque ele tem que receber a informação, e setor de tributos, que tem que passar essa informação para a contabilidade. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de obrigações e provisões. Acabamos de falar. Tem que ser evidenciado. Qual o prazo que você vai querer para você implementar suas provisões, né? Por competências, as suas obrigações. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e intangíveis, né? Dos bens móveis e intangíveis. Olha, como eu disse, a grande maioria dos bens móveis e imóveis dos entes, eu acho que isso aí, no primeiro momento, vai ser o grande gargalo, né? Vai ter que se fazer uma avaliação geral. Gente, é uma faxina geral, tá? O negócio está meio descontrolado, tá certo? Meio não, tá? Bastante descontrolado. O que se quer agora é o quê? É se estabelecer um marco e dizer o seguinte, ó, tá, daqui para frente estava dessa forma, mas daqui para frente os procedimentos serão outros. A forma de controle serão outros. Tá? Então, vamos sim mensurar e evidenciar. A própria lei de licitações e contratos, né, gente? Ela diz que quando você vai alienar um bem, você tem que fazer a avaliação. Então, vamos sim ter que avaliar, vamos sim ter que implementar controles para depreciar, né? Tem que ser necessariamente, depreciação, por exemplo, não é opção, é obrigação. E tem que ser feito o quê? Mensal. Isso vale para bens móveis e imóveis. Aqui, ó, registro dos fenômenos econômicos resultantes e independentes da execução orçamentária, tais como depreciação, amortização, exaustão, redução ao valor recuperado, né, o impairment. Reconhecimento e mensuração e evidenciação dos ativos de infraestrutura. Né, geralmente aqui se enquadram os bens de uso comum do povo. Ruas, praças, avenidas. Implementação do sistema de custo. Aí eu, assim, com toda a venha, né, a portaria, a Secretaria de Tesouro Nacional, mas é assim, gente, ó. Lembra do aviãozinho que eu coloquei lá atrás, no começo? Gente, ó, para ser bem sincero e bem realista, tá? Só vamos conseguir implementar sistemas, controles de custo no setor público depois que eu tiver uma contabilidade decente. Ou seja, preciso necessariamente implementar os novos controles, os novos procedimentos contábeis para que eu tenha condições de ir para um patamar depois mais elevado. Implementar sistemas de custo. Então, assim, de certa forma, eu particularmente acho meio tópico falar em sistema de custo antes de se implementar todos os procedimentos cabíveis. Tá? Toda a nova regra contábil. Aplicação do plano de contas detalhado em nível exigido para a consolidação. Então, a Secretaria de Tesouro Nacional, ela lançou um modelo padrão de plano de contas, né, que vem sendo trabalhado, né, para algumas entidades, né, principalmente as capitais, né, o Estado, por exemplo, o Estado do Ceará, ele tem o seu programa, né, a Prefeitura de Fortaleza tem o seu programa, o município geralmente ele faz alocação desses programas, mas, enfim, o que se quer, independente da origem, é que se tenha o plano de contas. Certo? Se tenha o plano de contas. Porque como é que eu vou evidenciar tudo isso? Como é que eu vou escriturar tudo isso? Como é que eu vou elaborar as novas demonstrações contábeis se a base é o plano de contas? Novos padrões para as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Então, nós temos aí as demonstrações que nós já tínhamos, né? Balanço orçamentário, financeiro, patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, temos novos anexos, né? Não vou mostrar aqui, entrar em detalhes, porque nós não temos tempo para isso. Mas, enfim, temos um novo demonstrativo, que é a demonstração do fluxo de caixa, certo? Que também tem que ser elaborado em função da norma. E aqui,
aqui a gente tem um herói, né? Ó. O cara aqui é um herói. É um herói, mas ao mesmo tempo ele tem uma missão muito importante, gente. Olha a missão desse cara. O responsável aqui pelo setor de arrecadação, por exemplo, ele não tem, não passa pela cabeça dele que o tributo lançado é um ativo. Ele, não é nem obrigação dele. Ele tem que controlar o crédito tributário. A pessoa que está lá, tomando conta da dívida pública, ou da licitação, ou do almoxarifado, ou setor pessoal, ele não sabe quais são os efeitos que aquilo ali tem na contabilidade e, por conseguinte, na prestação de contas. Ele não sabe. E aí é que surge um novo desafio para aqueles que trabalham com a contabilidade. Qual o desafio? Implementar gestão contábil. O que é gestão contábil? Olha, é ir atrás da informação, é saber que eu tenho que evidenciar os ativos e saber como pedir ao gestor da ponta, olha, setor tributário, eu quero agora que você me mande, eu tenho que evidenciar isso nas prestações de conta do nosso gestor. Eu preciso dessa informação. Setor de pessoal, eu preciso que tu me mande aí as informações sobre os valores decorrentes da parcela do 13º e das férias. Setor de convênio, tu tem convênio aí, já tem o convênio assinado, porque convênio assinado é ato potencial, né, gente? E ato potencial tem que ser registrado na contabilidade. Então, ele precisa dessa informação. E o cara lá não sabe, o cara que trabalha com convênio lá na secretaria, ele não passa na ideia dele que aquilo ali é um ato potencial que tem que ser registrado na contabilidade, que tem que ser evidenciado no balanço patrimonial, que tem que ser encaminhado para o Tribunal de Contas. E para o Legislativo, né? Não passa pela cabeça dele. Mas o contador sabe, é por isso que ele tem que buscar a informação. Veja a responsabilidade, né? E, enfim, dos outros setores, setor de patrimônio, setor jurídico, licitação, coloquei aqui alguns exemplos, são bem mais que isso, para que ele consiga gerar realmente uma boa informação. Ah, tá. E controladoria, controle interno eficiente, para quê? Controle interno, gente, quem for aqui do controle interno não é para estar aperreando o contador, não, gente. O contador, ele só... A informação contábil, ela só é correta se os controles implementados em cada um desses setores forem o quê? Corretos. O contador não faz mágica em receber a informação e transformar, não. Então, se os controles estão sendo bem implementados, a probabilidade da informação contábil ser correta aumenta. Se eu não tenho sistemas de controles internos implementados, a informação que sai na demonstração contábil tem uma enorme probabilidade de estar viciada. Não é isso? É assim no setor público, é assim no setor privado. E aí vai o controlador, né? Eu sou controlador, sou chato que só, né? Olha, estou só lá perto. Não, não é. O controlador, ele tem que, lógico, tem que acompanhar também o setor de contabilidade, mas ele tem que acompanhar os outros setores. Tá? Porque ele sabe que se os controles estiverem corretos, a informação vai chegar para os seus usuários, gestores, legislativo, Tribunal de Contas e Cidadão, de uma forma mais fidedigna. E aí, para a gente finalizar, já no final, gente, ó, notas explicativas, tá, gente? Notas explicativas. Notas explicativas vai ser o WhatsApp do contador para o analista de controle. É o WhatsApp que ele vai mandar. Só que ele vai ter uma oportunidade para escrever melhor, né? Pronto, é o WhatsApp. Não vai caber naquele... Vai escrever... Ou seja, gente, falta comunicação. O analista, quando ele chega, o auditor, quando ele pega aquela informação, e chega aquela informação limpa e seca, não é só para ele, não, é para qualquer pessoa. Ele fica com dúvidas. Não fica? Pode até criar certas conjecturas que não são reais. Se aquela informação, se aquela demonstração já vier com notas explicativas, aquilo ali evita até que o auditor, o analista, ele faça uma audiência, ou seja, se explique. Olha, ele já tem a oportunidade agora de se explicar antes, né? Na verdade, agora não, sempre teve. Não foi feito, foi o uso.
Mas a norma, ela vem corrigindo isso aí. Ela diz, olha, as notas explicativas, elas são partes integrantes da demonstração contábil. Parte integrante, assim coloca a norma. E não é colocar qualquer coisa não, né, gente? Não é falar só sobre execução, orçamento, não. Peguem modelos de notas explicativas de empresas, de grandes empresas. Que não tem o costume, eu sei que quando eu trabalhava, né, quando eu era contador do município, a gente ainda não tinha essa cultura. A gente colocava lá umas 20 páginas, 15 páginas de execução orçamentária, mas nós não falávamos de notas explicativas como elas realmente devem ser. Então, vamos pegar modelos de notas explicativas, lógico, servir como parâmetro, né? Servir como parâmetro e trazer aí para o setor público. Então, realmente é necessário se ter essa conversa, né? Na verdade, nota explicativa, ela nada mais é do que um canal de comunicação. Eu coloquei aqui entre auditores e auditados, mas é entre auditores e auditados, mas é entre gestão, entre contabilidade e usuário de uma forma geral. Por fim, como eu falei, um tem que ajudar o outro, né? Quem fiscaliza, quem é fiscalizado. Quem fiscaliza tem que ter consciência de que no primeiro momento, no primeiro ano, as coisas não são fáceis. As demonstrações virão erradas, gente. É lamentável dizer isso. É lamentável. Mas virão com alguns problemas, alguns não, com vários problemas. Mas tudo é um processo de aprendizado, né? Então, isso aqui é fundamental. Por quê, gente? Porque, na verdade, eles têm o mesmo objetivo. Atender a sociedade, que é o maior beneficiário da informação contábil. Por quê? Porque a contabilidade, como todos sabem, ela não é exata. É uma ciência social. É uma ciência social. Apesar de se trabalhar muito com número, mas a contabilidade, ela é uma ciência social e ela precisa realmente gerar as informações necessárias para a sociedade, tá? Gente, obrigado a todos.